Desde o início da vida, muito antes de aprendermos a falar, é o não que nos dá contornos, estabelece os nossos limites e nos mostra que não podemos ter tudo. Desde os primeiros desejos de vida que nos são negados, vamos aprendendo que viver não é só realizar, é também se frustrar, se indignar, se virar e se reconstruir. Muitas vezes, o não nos ensina muito mais do que o sim. Ainda assim, algumas pessoas vão seguindo até a vida adulta sem saber lidar muito bem com ele, tanto para dar quanto para receber. Aliás, geralmente as pessoas que não sabem muito bem dizer não são as pessoas que têm mais dificuldade em receber o não também. Seja pelo desejo de agradar o outro, ou pela dificuldade de perder ou deixar passar alguma coisa que vai nos fazer falta, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, o fato é que dizer não é renunciar. E como é difícil bancar a renúncia num mundo que nos diz que podemos tudo, que não há limites para quem acredita e se empenha, e que é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A nossa conversa de hoje é sobre isso, sobre a dificuldade de lidar com o não, mas especialmente sobre o poder transformador do não, sobre o que essa palavra tão simples pode fazer por nós. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio do Convite para Ser Adulto. Antes da gente entrar no nosso tema do dia, eu vou fazer o de sempre, né? Que é pedir para vocês seguirem o Convite nas redes sociais. Então é @Convite para Ser Adulto no Instagram. Nós estamos também no YouTube. Só procurar lá Convite para Ser Adulto. O nosso chamado especial é sempre para o grupo do Telegram, que ali a gente consegue conversar mais de pertinho. Dali saem algumas pautas, saem alguns convidados especiais, porque a gente consegue saber quem são vocês, quem está aí do outro lado. Então, vamos lá para o grupo do Telegram. E também queria convidá-los para nos apoiar no Apoia-se, apoia.se/convite para ser adulto, conhecer nossa campanha de financiamento coletivo, que é bem importante para manter o nosso projeto. Lá vocês podem colaborar a partir de R$10 e todas as faixas têm recompensas. Então, se vocês gostam do nosso projeto, nos encontrem aí, apoiem a nossa campanha, que é super importante, e todos os links estão na bio do Instagram, ou também você só procura lá direto no aplicativo que você já vai nos encontrar. Bom, então já entrando aqui no nosso tema, o nosso tema do dia é como dizer não. Nossa, difícil, hein, gente? Difícil missão essa do não. Bom, para quem já me conhece aqui, 40 e poucos episódios, já sabe que eu arraso nisso de não saber dizer não para as pessoas, não é mesmo? Porque dizer não é só literal, né? Não é só os momentos em que você tem que dizer a palavra não. É sobre desagradar o outro, né? É sobre a pessoa te pedir uma coisa e você, às vezes você não diz não, mas você deixa de responder. Você dá uma desconversada. É difícil mesmo o tema do não. É muito difícil dizer não. Eu acho que tem também uma questão aí do feminino, que eu acho que a gente vai abordar ao longo da nossa conversa. E tem também uma questão da gente viver numa sociedade do sim. Exato. Né? A gente só fala do poder do sim, muito... né? A gente tem livro falando do poder do sim, a gente tem filme que o cara não consegue mais dizer não, ele só diz sim pra tudo. E que desse jeito ele encontra o sucesso, Exato. Desse jeito a pessoa encontra a felicidade, desse jeito, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de dizer sim, né? Eu adoro dizer sim pra vida, pra tudo, e tenho muita dificuldade de dizer não. Né? Muita dificuldade de dizer não para os outros, de desagradar, de não ser a Mulher Maravilha sempre, porque a gente tem essa tendência a querer ser a Mulher Maravilha e muitas vezes aceitar coisas que vão nos sobrecarregando, mas a gente não consegue dizer não. E cada vez mais nós vivemos numa sociedade em que dizer não é muito importante, né? Quando envolvem questões de segurança, de saúde, às vezes a gente precisa dizer não para algumas coisas, né? Porque a gente sabe da nossa vulnerabilidade diante do vírus, do quanto a gente se cuida e do quanto a gente não sabe se as outras pessoas se cuidam. Tem muita coisa envolvida
numa resposta hoje em dia. Sim, Né? o não ficou muito mais, temos tem muito mais camadas, né? Agora. Tem muito mais camadas. Quando a gente fala sobre encontros, desencontros e dates, principalmente no grupo, assim, a gente vê quantos elementos tem agora para você dizer sim para, sim, vou nesse encontro com essa pessoa. Não, tem vários elementos que precisam ser analisados. E aí a gente precisa exercitar esse não. Esse não que é um sim em nosso nome também. Sim, exatamente, exatamente. Para mim, isso na pandemia ficou muito marcado, sabe? Quando a gente teve a ideia de falar disso, eu falei assim, nossa, tô super pronta para falar sobre isso. Nasci pronta para falar sobre isso, porque muita dificuldade de dizer não. Muita dificuldade de desagradar o outro. Eu sou muito people pleaser, sabe? A gente tem essa expressão assim, tipo, agradador de pessoas. Eu sou muito agradadora de pessoas, assim, eu quero agradar todo mundo, eu quero harmonizar a Libriane pura. A Thay sabe um pouco o que é isso, porque ela tem Martezinho dela ali em Libra, mas eu tenho isso muito forte, assim, essa coisa da harmonização, assim. E eu acho que isso vem muito de uma insegurança, essa coisa de ser people pleaser, assim, de querer agradar as pessoas o tempo todo, de querer eliminar as dificuldades da vida das pessoas o tempo todo, das pessoas que você ama. Isso não ajuda ninguém, no fim das contas, sabe? E eu já me vi fazendo coisas muitas vezes assim, tipo, a pessoa que eu amo, a pessoa que mora comigo, eu quero eliminar todos os conflitos da vida dela, sabe? Eu quero que a vida dela fique o mais fácil possível. Mas às vezes a pessoa precisa do desconforto, a pessoa precisa sentir o desconforto daquela situação em que ela tá, para ela sair daquela situação. E aí eu faço as pessoas ficarem na situação de desconforto sem perceberem que é desconfortável. Eu faço não, né? Mas eu colaboro para que as pessoas fiquem em situação de desconforto, porque eu não quero que elas se incomodem e eu fico fazendo a vida delas muito fácil, assim. Exemplos. Minha irmã, todo mundo aqui já sabe, minha irmã já deu depoimentos aqui, todo mundo sabe que minha irmã é lésbica. E eu meio que tirei ela do armário para os meus pais antes dela falar para os meus pais. Para facilitar a vida dela, assim. Porque eu nem sei se ela sabe que eu fiz isso. Mas eu, tipo, numa ocasião eu estava com os meus 2 pais e eu sabia que não estava completamente evidente para eles aquilo ainda. E ela não tinha assumido uma relação com nenhuma mulher, assim, na vida. E eu falei para eles. Porque eu queria facilitar a vida dela e eu sabia que ela ia ter dificuldades de se encontrar nisso, de se assumir para o mundo, de se assumir para eles e que provavelmente ela ia sofrer preconceito fora de casa. Então eu queria que eles estivessem prontos para eles já irem trabalhando aquilo dentro da cabeça deles. Enfim, tô eu aqui me justificando para dizer que eu fiz na melhor das intenções, entendeu? Mas quando eu conto essa história hoje, eu penso assim, cara, eu não tinha o direito de fazer isso. Eu não tinha o direito de eliminar esse conflito da vida dela, porque isso era importante para ela. Isso era importante no processo de autoafirmação dela, sabe? E naquele momento eu não conseguia ver isso. E eu faço isso com a galera. Não com a galera, mas eu faço isso com todo mundo que eu amo. Com a galera é ótimo. Faço isso com todo mundo que eu amo, assim. E eu faço na melhor das intenções, assim. Mas eu não posso fazer mais, entendeu? Porque Sim, dá total. merda, entendeu? Tem muitas coisas aí nisso que você falou, né? Primeiro que o não, ele constitui, né, a gente enquanto sujeito, né, nossa subjetividade. Então, quando você nasce, você é o bebezinho que tem ali tudo, o peito da mãe, né, para mamar, e a mãe é como se fizesse parte de você. Então, tudo que é dentro de si é prazer. Né? O que é de dentro é prazeroso e o que é desprazeroso, então eu quero eliminar, eu quero pôr para fora. Então, isso é muito claro, por exemplo, quando a criança passa para os elementos sólidos, para alimentação sólida, e daí ela começa cuspindo, porque ela não tem aquilo, né? Para ela, o prazeroso faz parte dela, ela não entende que é de fora. E depois vem essa fase em que o mundo começa a dizer vários nãos, né? Você não vai comer na hora que você quiser, você não vai ter amor, carinho, um peito, né? Na hora que você quer, na hora que você deseja. E a partir desse momento, a gente vai começando a se construir enquanto sujeito. Então, o não, ele é muito importante na nossa constituição enquanto pessoas. E é muito difícil, aquilo que
Que a gente às vezes vê uma criança mimada e diz assim, ai, mas aí os pais não devem dizer não nunca. Sempre aparece o não nesse lugar, né? Que a pessoa, então, para ela se civilizar, para ela viver em sociedade, se socializar, ela tem que entender os nãos. Que existem regras, que existem leis que a gente precisa cumprir, né? Então, voltando, né, assim, mesmo a nossa recorte atual, a pessoa fala assim, minha liberdade de falar que eu quero fechar uma instituição, matar todo mundo e não quero usar máscara. Mas, assim, a sua liberdade, ela tá ferindo o seu espaço social, você tá ferindo a população à sua volta, tá ferindo as regras daquela sociedade. Então, isso quer dizer que você vai ter que aceitar ou não. Você não pode fazer tudo que você quer, menino chorão, sabe? Até porque liberdade total para um é ditadura para outro, sabe? E isso no mundo, no coletivo e no pessoal, numa relação em que a liberdade total para um lado é ditadura total para o outro lado. Sempre, assim, a nossa liberdade tem que encontrar limite, né? A gente tem que entender que a gente é limitado, a gente tem que entender que a gente tem borda. Já falamos disso aqui tantas vezes, né? De que a grande dificuldade que a pandemia veio nos trazer foi essa, de ficar tão consciente das nossas bordas, das nossas limitações, da nossa fragilidade, de quanto a gente pode muito menos do que a gente tinha como dado, né? Sim. E o quanto isso nos matura, sabe? A gente tem a sensação de que a gente viveu 5 anos no último ano e meio, que um ano pandêmico equivale a 3 anos reais, assim, eu diria por aí, porque ter tanta consciência dos nossos limites nos amadurece, né? Faz a gente ter que enfim, ir em frente, assim. Ter que amadurecer mais rápido mesmo, em alguma medida, eu acho. Assim, ao mesmo tempo que a negação pulula, né? Como erva daninha. Pulula. Entendeu? Que loucura, porque é uma coisa muito... Acho que um grande convite para ser adulto é a gente aprender a dizer não para si. Que tem muito a ver com isso, da minha liberdade ser irrestrita, eu faço o que eu quero, ninguém pode me cercear, e etc e tal. Não, na verdade, para viver na sociedade, a gente precisa aprender a dizer não para si também, porque senão a gente fica rendido aos prazeres imediatos, a gente fica, assim, rendido às lógicas de rápida produção de dopamina, que são os aplicativos, as redes sociais, o consumo, né, ou alimentação, sexo, enfim, a gente vai colocando toda a nossa libido, a nossa energia de vida para produzir um prazer imediato na gente. E isso não é possível. Então você tem que saber dizer não, você tem que colocar os limites em você mesmo, na sua própria vida, para a partir daí, a partir de então, você também conseguir dizer não para o outro. Que aí é difícil. As duas coisas são difíceis, né? A Dania Reis falou aqui no nosso episódio sobre superexposição que a gente usa a internet como eletricidade, sabe? Como algo que não precisa ser controlado. Agora não, né? Porque agora a eletricidade custa o olho da cara. A gente, né, cada vez controla mais o uso. Mas a gente não pode mais usar a eletricidade. Quem faz a campanha do governo federal para redução de eletricidade é o Serginho Malandro. Nossa. A gente está vivendo nesse país, né? A gente está vivendo nessa distopia, exatamente. O Sérgio Malandro pedindo para acumular roupa para pôr tudo de uma vez na máquina, na televisão. É inacreditável. Mas a Dani fala isso, assim, que a gente usa a internet como algo que está dado, como algo que a gente não precisa limitar ali o tempo que a gente passa naquilo, especialmente, né, na pandemia, que a gente passou a se relacionar com as pessoas muito mais virtualmente do que na realidade, assim. E eu fico pensando em como a gente, essa coisa do convite para ser adulto, né? Em como a gente tem que se tratar como criança, às vezes, porque eu limito meu tempo de redes sociais hoje, por exemplo. Eu boto um limitador, assim, para mim mesma. E aí, a partir do meu limite, eu fico negociando cada 15 minutos a mais de Instagram, assim, comigo mesma. E pra mim, é uma coisa que tá funcionando muito, assim. Eu precisei me colocar um limite, assim. Eu precisei fazer parent control de mim mesma, assim, sabe? Excelente. Me filiar a mim e fazer o meu próprio controle de parentalidade ali, de tempo de uso de redes sociais, porque aquilo estava me causando ansiedade, ou porque aquilo não estava sendo um uso muito inteligente do meu tempo, assim, sabe? Não estava me satisfazendo. A sensação de perda de vida e de perda de tempo. Nossa, demais. E assim, eu hoje trabalho quase totalmente com internet, e como é difícil isso que você está falando, né? Como é difícil para mim ainda não conseguir chegar nesse equilíbrio, mas estou sentindo cada vez mais que eu preciso dizer não para isso.
isso. Cada vez mais que eu não vou conseguir zerar minhas mensagens, que eu não vou ser agradável o tempo todo, que eu não vou ser a pessoa que está sempre disponível, né? Eu vi alguém postar assim, tipo, estamos vivendo o Setembro Amarelo, não abra o seu inbox para conversar com uma pessoa que está em ideação suicida. Porque a gente vai nessa lógica de que a gente tem que estar disponível, de que a gente tem que fazer de tudo o tempo todo. E aí, às vezes, a gente vai fazer isso e a gente vai estar sendo irresponsável, talvez, com a dor do outro, né? A gente pode se colocar à disposição para prestar uma ajuda prática para a pessoa, mas às vezes não necessariamente, né, a gente entra em todas essas ondas, é a coisa mais responsável que a gente tem a fazer. O quanto um não também, ele é o início de um próximo sim, né? Porque a gente não pode ter tudo. A gente não pode ter tudo, não cabe tudo, né? O mundo tem oferta infinita das coisas, né? E a gente precisa dizer alguns não. Você fala assim, não, para isso eu não quero, aquilo eu não quero, para que a gente possa abrir possibilidades para outros sims acontecerem. Isso tem muito a ver com trabalho, isso tem muito a ver com relacionamento, mas também tem a ver com o uso do tempo. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Eu não vou estar atualizada de tudo na rede social, eu não faço mais parte dessa lógica, ou assim, sei lá, o convite para ser adulto tem menos alcance, porque a gente não se rende à lógica, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer com isso? Mas do outro lado tem outras coisas que eu quero fazer. Do outro lado tem outras coisas que eu quero fazer. Eu quero estudar, eu quero ler, eu quero começar um novo curso, eu quero entrar para um novo grupo, conhecer pessoas novas, mas eu nunca vou ter tempo para isso se eu estiver usando o meu tempo para fazer tudo sem dizer não para algumas coisas. Exato. Eu acho que envolve uma investigação grande do próprio desejo, assim, sabe? Para mim, o dizer não passa até por uma dificuldade de identificar. Eu sou uma pessoa que eu quero tanto agradar o outro, já falei isso aqui em outras vezes, eu acho. Que eu tenho dificuldade, às vezes, de identificar o meu próprio desejo, assim. Eu já melhorei muito, mas eu me peguei muitas vezes fazendo escolhas, por muito tempo na vida, fazendo escolhas baseado em o que vai ser melhor para todo mundo, o que a galera vai curtir mais, ou qual vai ser o melhor resultado ali na frente. Não, se eu for embora agora, não, se eu for naquele lugar agora, eu vou tal lugar depois. Ficar fazendo cálculo do que vai ser o melhor lá no futuro, ao invés de identificar o que é o meu desejo de agora. Meu desejo de agora é fazer isso ou não fazer isso. E quando você faz muito pelo grupo, ou para agradar o outro, ou para harmonizar o ambiente, ou para, enfim, agradar quem está à sua volta, você perde a conexão com o teu desejo. Em algum momento da vida, assim, eu me peguei com essa dificuldade de identificar o meu desejo, de saber o que eu queria, assim. E tive que fazer um processo de voltar para o meu desejo. E entender nesse processo que você vai desagradar alguém no caminho, sabe? Que você não tem como adequar tudo isso, assim, e não desagradar ninguém. E tá completamente presente na vida de todas as pessoas que esperam a tua presença. Ou, enfim, corresponder às expectativas das pessoas em volta. Todas, em todas as áreas da tua vida, na tua relação amorosa, na tua família, nos teus amigos. Não dá. E não só não dá pra gente não ser desagradável, como não ser desconfortável, desagradável com o outro, como é importante que as pessoas vivam um pouco do desconforto também e lidem um pouco com o desconforto também. Claro, a gente tem que saber levar um não. Exato, é isso que eu ia dizer. Por mais difícil que seja, difícil, né? Eu tenho muita dificuldade de levar um não. Porque eu peso tanto as coisas antes de dizer qualquer não para qualquer pessoa, eu penso 100 vezes. Então, se a pessoa disse um não para mim, que eu achei que ela não pensou 100 vezes, eu já me sinto depreciada naquela ligação, naquela relação, entendeu? Nossa, entendi total. Mas não é. Tipo, ninguém difícil. precisa fazer 100 vezes, colocar 100 coisas na balança antes de tomar uma decisão. Isso é uma coisa minha. Não posso querer que tenha o mesmo peso para todo mundo, né? Eu acho que as pessoas têm muito mais facilidade para dizer não do que a gente, né? Particularmente eu e você. Eu acho que, tem sido uma grande escola para mim empreender e decidir ser autônoma e continuar nesse caminho que é difícil pra caramba, mas me ensina muito ouvir nãos, porque assim, só quando você vai pra frente, você vai entendendo. Eu recebi muito conselho que eu acho errado, assim, pra mim, que eu nunca daria para as pessoas que me pedissem um conselho de carreira, de trabalho, de transição. Eu recebi muito conselho assim, não, no começo é um pouco mais difícil, mas logo você consegue tudo por indicação.
esse logo, ele não chega nunca. Então, se você ficar esperando as pessoas te indicarem, a sua rede, fazer isso por você, por exemplo, não vai rolar. Então, se você quer fazer um projeto sair do papel e funcionar, você vai ter que estar muito preparado para tomar não, porque você vai tomar vários. É aí que tá. Pode ser que você dê muita sorte, que seu projeto vingue logo no início e que você não precise fazer tanto esforço e que logo, né, a primeira vez que você apresentar, a pessoa vai pegar o seu projeto, vai dar tudo certo, você vai estar cheio de grana no banco. Mas normalmente não é isso que acontece. Você precisa ir percorrendo um caminho, muitas vezes com muitos nãos, para você chegar no seu sim. E aí você não pode parar, né? Porque você fala assim, nossa, mas eu já aprendi tanto. É o que está acontecendo comigo, né? 2 anos de Colmeia Hub, eu tô vivendo tudo isso, né, e aprendendo muita coisa. E aí eu penso assim, não, mas agora que eu já aprendi isso, ficou mais fácil. Então eu vou por aqui, eu vou por ali. Mas eu só aprendi porque eu tô me ferrando pra caramba, entendeu? Então, assim, antes eu levava um não como pessoal, sabe? Quando alguém me respondia não, quando alguém dizia, quando alguém me ignorava, porque, infelizmente, assim, as pessoas têm um péssimo hábito de ignorar, né? Ignorar os outros. E eu acho que, às vezes, a gente não consegue responder tudo, mas dizer ok, obrigada, recebi aqui, mas não vai rolar, é sempre uma forma educada. E eu fui aprendendo a ser ignorada e aprendendo a levar não, assim. Antes eu ficava muito frustrada, muito decepcionada, eu levava tudo pro pessoal. E aí eu vi que não, que se cada não que eu for levar, eu for ficar nesse estado, não vai rolar, entendeu? Sim, não vai dar pra ir em frente mesmo, né? Eu acho que às vezes a vida vem mostrar essas coisas pra gente. Eu sempre penso fiquei pensando muito nisso, em aonde que é mais difícil dizer o não, né? Porque tem as áreas da vida, assim, eu acho que para cada um é mais difícil numa área, assim. No meu trabalho, o meu trabalho que paga minhas contas, eu não tenho muito que dizer não, assim, não tem muito essa relação, assim, é um trabalho mais solitário, assim, eu e o processo. Então, mas eu acho que se eu trabalhasse com freela, se eu fosse autônoma, assim, eu ia tomar muito olé. Eu ia fazer muita coisa de graça, porque eu sou o tipo da pessoa que não sabe dizer não, assim, sabe? Nossa, e as pessoas pedem, Não, viu? de alguém. As Você pessoas lembra? Esses tempos aconteceu, de uma pessoa da sua vida passada, que você nem conhecia direito na tua vida passada, passar a mão no telefone pra te contar uma história triste, pra te pedir um favor, pra isso e aquilo, pra você isso, pra você falar com fulano, com ciclano, com gente que você nem conhece, te pedindo um favor na caruda, assim, porque eu sou uma pessoa que não sabe dizer não. E as pessoas sempre têm os seus motivos pra pedir. As pessoas têm as suas histórias, têm as suas necessidades, têm os seus motivos, mas a questão é que a gente não dá pra gente olhar sempre pro motivo do outro antes do nosso, né? Antes do nosso tempo, da nossa energia, do nosso desejo, da nossa lealdade aos nossos princípios, são várias questões. Nossa, total. E eu acho que às vezes eu fiquei pensando aqui o quanto pode ser egoísta esse discurso de dizer não também, né? Uma coisa que eu nem tinha pensado, mas conversando aqui com você, tô pensando nisso. E aí o quanto é difícil definir essa linha do que é egoísmo ou não egoísmo, sabe? E eu acho que ela é muito particular, vale a pena a gente, né, tentar se analisar para entender o que é o nosso limite, o que não é, e o quanto nós somos seres sociais também, a gente tem que agir em prol do todo, é uma conta muito complicada. Com certeza. E aí, eu lembro muito falando num exemplo, a Simone Biles nas Olimpíadas, né, que disse que ela não iria competir porque ela não estava se sentindo apta emocional e mentalmente para competir. E na hora eu pensei, o quê? Como assim? Porque o meu sistema interno automaticamente diria assim, para isso, ainda que eu estivesse passando por cima de mim, ainda que eu estivesse realmente sem condições emocionais, eu diria sim pro trabalho, sabe? Aquela coisa sabe? Sem trabalho duro não existe, não sei o que, você tem que trabalhar, você tem que dizer sim, né? Topa tudo. Isso me fez ser uma profissional multifuncional, multitasking. Eu sou um ser multitasking. Eu reconheço todos os lados positivos de ser multitasking, que eu tenho habilidade, eu sou adaptável e tudo mais, mas tem uma coisa muito negativa. Isso me tira o foco. E isso porque eu não consigo dizer não, sabe? Sim. Assim, as pessoas vai acontecendo, eu vou dizendo sim, 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 topo, quero, aceito. Nunca vou dizendo não, faço tudo. E isso, às vezes, tira um tempo precioso, como você falou da rede social. Nisso também, quando a gente tá fazendo pro outro, isso que você contou do favor pedindo pra você ligar e fazer, você tá dando o seu tempo também, que você podia estar fazendo uma outra coisa, e a gente tá fazendo pra não desagradar.
sim, para ter uma boa imagem, né? Eu acho que cada um quer ter a sua melhor imagem numa área. Uma pessoa quer ser o melhor profissional, outra pessoa quer ser o melhor amigo, outra pessoa quer ser o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe. A gente geralmente escolhe um papel em que a gente quer ser melhor, ou alguns papéis em que a gente quer ser o melhor. Algumas pessoas são perfeccionistas gerais, assim, o que dificulta um pouco a coisa. Quando você pelo menos escolhe alguns espectros, a coisa vai afunilando um pouco. Claro, a gente depende um tanto da expectativa do outro, né? A gente quer cumprir a expectativa do outro. A gente tem as pessoas com quem a gente se importa, e eu acho que o que vai acontecendo é que à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais facilidade para dizer não para pessoas mais distantes, mas sempre mais dificuldade para pessoas mais próximas, né? Natural. Isso. A gente vai reduzindo o número de pessoas que a gente realmente se importa de desagradar realmente aquelas pessoas. Acho que a gente vai entendendo que a gente vai desagradar pessoas. Eu fico pensando na situação política do país e no quanto nas eleições, por exemplo, a gente falava, quem não entrou órfão nessa eleição tá saindo órfão, entendeu? Porque todo mundo teve que quebrar cristais dentro da família e às vezes romperam relações, às vezes voltaram, mas enfim, não voltou a ser como era antes, enfim. Muita gente teve que viver essa ruptura familiar a partir da polarização do cenário político nacional, assim. Muita gente das nossas gerações, assim. E eu fico pensando que faz parte do nosso processo, né, de se constituir mesmo como adultos, como sujeitos, indivíduos, essa coisa de se desfiliar dos nossos pais, como eu falei no episódio 40, assim, de como é importante, né, a gente sair de debaixo das asas dos nossos pais, metaforicamente, e formar o nosso próprio partido, sabe? Nosso sistema de crenças, o nosso sistema a nossa rotina, a nossa forma de viver a vida, enfim. Em algum momento isso acontece. E muitas vezes nesse processo de se desfiliar dos nossos pais, a gente se filia a um grupo. A gente se filia a um grupo de amigos. Isso na adolescência, na vida adulta, enfim. Para a gente conseguir deixar de pertencer tanto àquele primeiro grupo, a gente vai pertencer a um grupo de pessoas da nossa idade, a um grupo de amigos e não sei o quê. E muitas vezes a gente forma novas famílias nos nossos grupos de amigos, né? A gente tem muito isso, assim. E eu acho que em alguma medida, tem algum momento também que a gente também tem que se desfiliar do nosso grupo de amigos em alguma medida, pra gente se tornar adulto, sabe? Pra gente, não é nem se tornar adulto, é se individuar mesmo. E não no sentido de fazer uma ruptura, no sentido de não ver as pessoas, no sentido de não dever tanta obediência àquele grupo, como a gente tem quando a gente é criança, quando a gente é muito apegado à nossa família, que a gente tem um pânico de desagradar aquelas pessoas, assim, e a gente vai perdendo isso com o tempo, a gente vai percebendo que a gente vai desagradar os nossos pais e tal. Mas eu acho que a gente chega num momento na vida em que a gente não pode desagradar os nossos amigos em absoluto, assim. E eu acho que comigo rola, e eu acho que é natural, assim, de você se desfiliar um pouco da tua galera, sabe? Nesse sentido, assim, de você saber que você vai desagradar aquelas pessoas, você saber em algum momento que vocês não vão estar sempre tão próximos e que tá tudo bem, e que as amizades se perpetuam apesar dessas coisas e por causa dessas coisas, né? Que a gente possa ser indivíduos que se relacionam e não pessoas de um grupo, sabe? Pessoas de uma galera, de uma gangue, sabe? E eu acho, uma coisa que eu vejo nas pessoas hoje é muito essa dificuldade de adultizar nesse sentido, sabe? As pessoas pertencem a bandos, assim. A gente vê isso na internet, a gente vê isso, enfim, na vida mesmo. E é uma coisa meio de adolescência, assim, que vai permeando e que vai continuando na nossa vida. Muitas vezes a gente fala, assim, quando acabar essa pandemia eu vou fazer tudo, eu vou encontrar todo mundo, eu quero fazer tudo que eu não fiz. Claro, em vários momentos eu sinto isso, mas na maioria dos meus momentos eu sinto, não, quando acabar essa pandemia eu quero ser um pouco mais criteriosa com as coisas que eu faço, com as pessoas que eu dedico meu tempo, com a energia que eu gasto, né? Eu acho que também porque a interação social passou a gastar muito mais energia, né? Depois de tanto tempo sem a gente interagir com pessoas. Quando a gente tá diferente. Quando a gente sai e encontra alguém, né? Cansa mais, assim. A gente desaprendeu isso um pouco, assim. E eu acho que, enfim, tudo isso me dá muito a sensação de um desejo de ser mais criteriosa, assim. Não por gostar menos das pessoas, não por querer estar menos com as pessoas, mas por uma necessidade de estabelecer limite, assim, sabe? Pra mim mesma.
por Sim. conta desse desejo. Não, é importante que a gente possa se manifestar, né? Manifestar nosso desejo e possa dizer não. É importante que a gente possa entender também que as pessoas que estão nas outras polaridades também têm as coisas. Na outra polaridade dessa relação tem essas questões. Que eu estava pensando aqui sobre as mulheres, né? Especialmente nós. É que a gente tem essa necessidade de ser agradável, porque uma mulher agradável nos coloca no lugar de desejável para a sociedade, né? E a gente é meio que criada para isso, para não desagradar, para estar nessa posição de ser agradável e, portanto, desejada. Então, assim, como é difícil, às vezes, a gente sair desse lugar de objetalização, né? Em que a gente fica colocada, tipo, para cumprir as coisas sociais, para ser agradável, para ser legal, para dizer sim, para ser sempre a pessoa que está disponível. Eu acho que não tem como não ter mudado, né? Fazendo um gancho com isso que você falou, não tem como não ter mudado na pandemia. Eu li um livro. O livro é o da Shonda Rhimes, que é aquele O Ano em que Eu Disse Sim. E eu li ano passado, sabe? Em agosto. Eu vi no meu Kindle que eu li em agosto. E eu exportei as marcações hoje para dar uma olhada no que eu tinha marcado. Justamente por ser um livro sobre o sim, né? E aí eu fiquei, nossa, mas eu não me identifico com essas coisas que eu marquei, sabe? Eu marquei coisas ali que hoje eu li e eu falei, eu não teria marcado isso hoje. Talvez, assim, esse livro fez sentido pra mim até certo ponto, na época, mas agora, vendo as marcações, eu já fiquei assim... Será? Hoje tá diferente. Hoje tá diferente. Já vejo que eu sou uma pessoa que passei por esse processo de uma forma diferente. Uma das coisas que eu sinto, assim... de diferença, tenho aprendido, tenho tido conversas sobre isso, porque eu comecei a namorar recentemente, tá, ouvintes? Tô super feliz. E aí, eu tenho tido conversas que a gente só tem quando a gente, né, tá num relacionamento próximo com uma pessoa, assim, muito mais próximo, que a pessoa vê coisas, né? Então, assim, a Flor já me conhece há muito tempo, ela já vê essas coisas. Ela não fica me falando o tempo todo que eu faço essas coisas, mas as pessoas novas, né, falam assim, olha, você já percebeu que você faz tal coisa, tal coisa? E uma das coisas você não consegue ser desagradável, entendeu? Mas você deixa as pessoas serem desagradáveis com você pra não desagradar. Sim. Entendeu? Você permite, assim, não é uma coisa que ele me disse, é uma leitura que ele me ajudou a fazer sobre mim também, porque a Flor sabe que eu faço isso, mas além de tudo, ela é mulher, ela não vê isso com o mesmo peso que ela também faz. Mas, por exemplo, tem uma pessoa, vou até contar um caso concreto aqui, exposição mesmo. Tem uma pessoa que eu trabalhei por muitos anos, era meu parceiro, assim, de trabalho, a gente sempre muito amigos, e que passou um determinado momento que começou a me mandar mensagens demais e muito insistentes, depois que a gente já não tava mais trabalhando junto. E sempre vinha com aquele tom agradável, sabe? Tipo, amiga, que saudades. Daí no outro dia, nossa amiga, como você tá linda. Daí no outro dia, mensagem meia-noite, 1h da manhã, aquelas coisas, nossa, tava aqui lembrando, que saudades, sabe? E até o ponto que eu comecei a ignorar, mas daí cada vez que posto uma selfie, vem 10 corações vermelhos. E aí, vem muito travestido dessa fofura e eu com aquele incômodo do tipo, como eu corto essa pessoa? Nesse caso, é uma pessoa que estava passando de um limite comigo, estava me deixando numa situação desconfortável, que eu não sabia como dizer pra pessoa, você tá me deixando desconfortável. Porque vinha com esse discurso da proximidade, com esse discurso da amizade, do tipo, ai, como você é linda. Como que eu vou ser desagradável com essa pessoa? Mas então, eu prefiro ficar com o elefante branco pra mim, a dizer para o outro, dá um tempinho, mano. Tipo, me deixa quietinha aqui, sabe? Não tô gostando, ou esse é meu limite. Então é muito difícil aprender a colocar limite. Nossa, esse limite aí é muito difícil.
Muito difícil. E eu acho que até no profissional, assim, sabe? Tipo, ai, como você tá linda, meu Deus, como você tá maravilhosa. Uma coisa é... Tem elogios e elogios, né, gente? No ambiente de trabalho. Todo mundo sabe disso, toda mulher sabe disso. Tem elogio da tua amiga que senta do teu lado, que falou que a tua roupa tá linda, e tem elogios que são, nossa, como você é linda, como você enobrece esse espaço por você ser bela, sendo que você não tá lá pra isso. E eu me incomodo com esse elogio, que não é um elogio, na verdade. Sabe? Eu me incomodo com alguns elogios no ambiente de trabalho, e no ambiente de trabalho, no meu, é um que não rola dizer, na maioria das vezes, assim, que tudo bem, eu tô bem com isso, é uma concessão que eu tô disposta a fazer e que tá bem ok pra mim na vida, mas na vida pessoal também, às vezes a gente é meio invadida por algumas coisas que vêm de formas elogiosas, né? Por algumas mensagens, por alguma coisa desse tipo. E, bom, você sabe muito bem da minha dificuldade de dizer não. Eu acho que a gente já até contou isso aqui no podcast, que teve uma vez que você teve que pegar o meu celular e mandar uma mensagem, um áudio pro cara e falar assim, fulano, tá um pouquinho demais, você tá se passando aqui, Thay, eu sou a melhor amiga da Flor, e eu queria te falar que você tá se passando um pouco. Tá um pouco ridículo. Pois é, eu fiz isso. Porque eu consigo fazer isso pra você. Agora, quando é comigo, sabe, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de me colocar nesse lugar. E quando a pessoa faz isso, quando a pessoa tá te elogiando, falando que você é linda, mandando coração vermelho, quando a pessoa tá falando coisas assim, é mais difícil. Sim. Porque se eu disser assim, olha, eu acho que eu não tô gostando muito, a pessoa vai dizer, mas imagina, amiga, eu tô te elogiando, nossa, não tô você tá dando em se cima de achando você. que eu dei em cima de você agora. Você tá se achando que eu dei em cima de você. Então, essa sutileza é filha da putice também, entendeu? Da pessoa que quer te deixar desconfortável. E aí, eu chego mais ou menos aqui ao fim já desse episódio pensando que, na verdade, eu saio daqui para aprender a estabelecer os meus limites. Não vim fazer o episódio para falar de um processo que eu já vivi e que eu sei. Nossa, e que eu passei acho que minha vida dizendo nunca não. É o nunca vou oposto chegar disso. nesse lugar, assim, sabe? Eu super aprendi, eu tô super ok com dizer não pras pessoas, eu tô super ok com estabelecer os meus limites. Eu acho que isso sempre vai ser desafiador pra mim. Não tem resposta, assim, não tem resposta. Eu fiquei, antes da gente... Não tem resposta simples, né? Pelo menos, assim. Eu acho que a resposta é, como tudo que a gente fala aqui, autoinvestigação. Mas dizer assim, tem uma receita, sabe como é que você faz pra falar não pra todo mundo, não tem nem um pezinho na consciência? Você faz assim. Não existe, sabe? Não existe, porque as coisas têm pesos diferentes pras pessoas. Sabe uma coisa que eu acho que acontece muito também, e que eu já vivi, e que eu acho que muita gente... Eu fiquei me lembrando disso, e eu acho que muita gente vive isso. A gente tá aqui falando, né? De, coisas de trabalho, coisas de vida pessoal, coisas no relacionamento, onde que é mais difícil pra você dizer não. E eu me lembrei de um não que foi bem difícil pra mim já na vida, que era, assim, o não que você tem que dizer pro pacote do teu parceiro na vida, entendeu? Eu fui, né, casada com uma pessoa que a família dele toda morava em Curitiba. E eu tenho família grande, mas a minha família tá espalhada pelo mundo. E a família dele estava toda em Curitiba e tinha muitos eventos, assim, sabe? Sempre tinha um aniversário, um chá de bebê, um chá de panela, um aniversário de uma criança, um almoço. Sempre tinha uma coisa acontecendo na família dele, assim, o tempo todo. E era uma família muito unida, em que todos os casais faziam todas as coisas juntos, assim. Então, todo mundo ia em todos os eventos. E eu acabava convivendo só com a família dele, sabe? A minha vida social acabava sendo a vida dele e da família dele. Porque eles se importavam muito, ou pelo menos ele me demonstrava que todo mundo se importava muito quando eu não ia. Então eu sempre ia, sabe? Porque senão todo mundo ficava perguntando onde que você tá, e o que que aconteceu, se você tá passando mal, o que que aconteceu que você não tá lá. Meu... Eu quero ficar sozinha um pouco. Eu quero fazer outra coisa. Eu não tenho família na cidade. Eu não tenho essa disponibilidade para conviver com a minha família. Quiçá com a família do outro. Por mais que eu goste daquelas pessoas, assim. E eu me via não conseguindo dizer não para isso, sabe? A gente ainda vive num mundo que presume que casais estão juntos pelo quadril, assim, amarrado, né? Que um tem que fazer tudo com o outro. Siameses. Que só vão nos eventos juntos, que só tem amigos juntos, enfim, vivem uma vida... que é a vida do casal, assim. E o quanto, muitas vezes, é difícil pra gente se desconectar dessas coisas, assim, sabe? E entender que, tipo assim, não, essas pessoas... A imagem que as pessoas vão fazer de mim não vai ser a imagem que elas vão fazer de mim, sabe?
eu não vou ficar tentando controlar isso. Eu vou fazer o que eu tenho desejo, o que eu tenho vontade de fazer, eu vou ficar em casa vendo um filme, quando eu tiver vontade de ficar em casa vendo um filme. Foi algo que eu não consegui fazer naquela época, porque, enfim, não tinha vivido, experimentado também, né? Aquilo que você fala, assim, eu sei talvez eu saiba disso hoje porque eu vivi outra coisa antes. Porque, ficou mais fácil, mas só porque você passou por isso. Hoje, no meu relacionamento, uma coisa soubesse. que a gente sempre faz, e que foi a iniciativa do Davi, que hoje, só que eu parei pra pensar nisso, a gente sempre sai de casa com 2 chaves. Porque não existe, com a chave dele é a minha chave, porque não existe a presunção de que a gente tem que voltar juntos na mesma hora, entendeu? Então, quando a gente sai pra fazer alguma coisa, quando a gente sai pra encontrar alguém, assim, não existe essa presunção de que a gente tem que ir junto e voltar junto, sabe? Cada um fica o tempo que quiser ficar nos lugares, entendeu? Cada um vai pro lugar que quiser ir, assim. E como isso é básico, eu tô falando isso aqui pensando, nossa, mas isso é tão básico. Mas não é tão básico, na verdade, né? Na nossa Constituição, assim, não é tão básico. Sim. Nossa, você falou isso e eu já lembrei que uma vez também estava numa festa com um relacionamento também e eu tava muito já no meu fim, assim, sabe? Pé doendo, vestido apertando, maquiagem, aquelas coisas, festa de casamento, eu acho. E eu falei assim, pode continuar. Eu só quero ir dormir no carro. Eu vou te esperar. Eu te espero no carro, mas eu tô desconfortável. E ele queria muito continuar na festa, sabe? E eu queria ir embora. Mas aí eu fiquei mais tempo do que eu queria e ele foi embora antes do que ele queria porque ele não quis que eu fosse dormir no carro. Deixa as pessoas, entendeu? Outra coisa que eu fiquei pensando muito com esse episódio é a hora de ir embora. Eu fiquei pensando que eu nunca vou embora dos lugares, qualquer lugar. Eu nunca vou embora dos lugares na hora que eu pensei assim, acho que eu vou embora. Eu sempre vou embora meia hora a 1 hora depois. Geralmente 1 hora depois do tempo em que eu pensei assim, acho que eu vou embora. E essa 1 hora que eu fiquei a mais foi pra tipo assim, será que já tá de bom tom eu ir embora agora? Será que eu vou incomodar alguém se eu for embora agora? Será que essas pessoas vão ficar sentidas, vão achar que eu não dei atenção pra elas, que eu... Sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, eu sei que talvez eu nunca consiga ir. Na primeira vez que eu falei assim, acho que eu vou embora. Eu sou libriana, né, gente? A primeira vez que eu falei, acho que eu vou embora, eu levantar e ir embora, não vai acontecer. Mas assim, que eu diminua esse tempo de 1 hora pra 20 minutos, assim. Que eu não fique tanto assim, mas será que já dá pra eu ir? Mas eu tô cansada já. Nossa, tô abrindo boca aqui, acho que eu vou embora. Que eu fico muito tempo assim, tipo... no será que tá de bom tom, sabe? E não só em coisas grandes, às vezes com coisas com as minhas melhores amigas, assim, sabe? E, enfim, fazer esse episódio pra falar de não me fez pensar em várias coisas que quero repensar pra minha vida no futuro. Nossa, eu teria que começar a pensar, entendeu? Que tudo bem ser desagradável. Que tudo bem ser desagradável, essa é a grande questão, assim, pra mim. É a grande dificuldade da vida. Tá tudo bem. Bom, gente, então vamos para as indicações, finalizando esse episódio, sabendo que, assim, sabemos o que a gente vai fazer? Não. Tem finalização? Não tem. Olha a nossa finalização. Vamos tentar ser mais desagradável, então, um pouco? É a conclusão que chegamos. Assim, eu tô estudando psicanálise, tô amando, estudando não a sério, assim, não tô fazendo uma formação, mas comecei a me interessar pelas leituras. Novidades vêm aí, aguardem. Mas assim, eu tava lendo um texto de Freud, então hoje a minha indicação vai ser Freud, olha, gente. É um texto que é A Negação, um texto do Freud que fala sobre não existir não na análise, o nunca. Porque se a pessoa diz assim, eu não quis dizer isso, eu nunca pensei nisso antes, basicamente ela já elaborou tudo isso dentro da cabeça dela, ela já pensou, ela já elaborou, ela já desejou aquilo, e o não vem do consciente, né? Quando a gente tá na terapia, a gente fala não quis dizer isso, é o nosso consciente dizendo não pra algo que já tava dentro da gente. Então, assim, fica aí a dica desse texto para quem se interessa pela temática. Eu estou bem no comecinho, então vamos trocar dicas. Isso aí. Bom, como a gente é muito versátil, na sequência de um texto de Freud veio o quê? O documentário da Taylor Swift na Netflix. Se chama Miss Americana. Nunca na minha vida eu achei que eu ia indicar um documentário da Taylor Swift aqui no podcast, gente. Onde fica a minha recuperação? Onde fica a minha reputação? O ato falho.
Olha o ato Onde fica falho minha aí, reputação de gente. hipster, entendeu? Mas o quê? Taylor Swift é uma menina que foi criada pra ser uma boa menina. Claramente. Eu assisti esse documentário ontem também. Eu acho que é por isso que ele tá fresco na minha cabeça, assim. E me levou muito a pensar nesse lugar da boa menina, que eu tento ocupar muito ao longo da vida. Não na mesma medida que Taylor Swift, afinal. Mas, assim, tento ocupar na vida. E no que o mundo faz, e no caso dela, o que o showbiz faz com uma pessoa que quer agradar a tudo e a todos, entendeu? Tipo, né, os leões do showbiz, assim. E tem também um lance ali que ela tem que dizer não pra uma coisa que é bem... Enfim, é bem interessante. Assistam, Taylor. E a minha última dica, que eu vou falar até pro produtor botar aqui, porque o quê? A gente fica aqui teorizando sobre as coisas, e as respostas estão na cultura pop e na música pop. Sempre. E no caso, eu fui escutar uma música hoje, porque eu sempre fico assim, tipo assim, o que seria a trilha sonora desse episódio? A trilha sonora desse episódio seria uma música de Kid Abelha, na época que era Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, eu acho. Dizer não é Meu dizer Deus. sim. Dizer não é dizer sim. Diz tudo, gente, essa letra dessa música. Bota aí Paula Toller, produtor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós ainda estamos tendo episódios toda semana no Convite para Ser Adulto. Fiquem ligadinhos que a gente tem convite no sofá na semana que vem, depois outros episódios e assim vai, até pelo menos o final de setembro. Porque a gente pulou uma semana, então já não sei mais nada. E a minha arroba pessoal é Thay Pascoal. A minha é Flor_Reis. A gente tá no Telegram, como já falamos, e também estamos no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. É isso, gente. Até mais. Um beijo. Beijo.